Minha diretoria convocada à seleção brasileira pelo Dorival Júnior e com vários jogadores dos quais nós podemos fazer algumas reflexões e alguns comentários que, embora a gente vá ser censurado aí pelos deuses do futebol, pelo menos a gente pode manter uma certa coerência naquilo que a gente vem dizendo. A seleção brasileira convocou mais ou menos uma seleção previsível, não tinha nada ali muito surpreendente, né? Mais ou menos o que a gente esperava e tal, mas algumas coisas continuam sendo bem discutíveis para a seleção brasileira. Por exemplo, o Danilo. Hoje o Danilo, ele saiu da lateral direita, ele foi para a lateral esquerda, ele virou reserva da lateral esquerda e às vezes da direita. Hoje ele é zagueiro. Ele é zagueiro da Juventus. Ele foi convocado para a lateral direita da seleção brasileira. Ele não deve jogar de lateral direita há mais de um ano. E ele é lateral direito da seleção brasileira e capitão do time. O Abner passou o último mês na reserva do Lyon. Ele é o lateral esquerdo da seleção brasileira. Nada contra, garoto. Mas, pô, tu não tá nem de titular nesse momento do Lyon. Será? Aí nós vamos pro meio de campo da seleção brasileira. E aí vai aquela parte da crítica que causa polêmica entre algumas pessoas mais afoitas. Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Paquetá. 4 jogadores que atuam na Premier League. Todos eles estão da 10ª colocação para baixo. Um deles é o penúltimo colocado do campeonato. Bons jogadores, todos eles. Mas, entende? Fica faltando alguma coisa ali? Você fica olhando, tô chamando aqui a nata do futebol brasileiro, que hoje é coadjuvante ou quase figurante nos times da Premier League. Aí tem o Rafinha, que está muito bem no Barcelona, o Gerson do Flamengo, e vamos para o ataque, onde o Estevam do Palmeiras vai na direita, o Savinho está jogando na direita pelo Manchester City, o Luiz Henrique joga pela direita, o Rodrigo originalmente joga pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda. E o Igor Jesus centralizado. Claro que o Rafinha às vezes tem jogado pela esquerda, o Rodrigo também alterna e tal, mas assim, não é exatamente, né? Se você pegar de origem aqui, de todos os atacantes, metade joga na direita e um no meio. Então, né, ele deixou o Endrick de fora e só. Cara, é uma seleção razoavelmente dentro do que tinha, não tem grandes invenções e tal, mas ainda que você vá usar o que tem, eu acho, sabe assim, não sei, eu acho uma falta de, não é novidade, mas uma falta de ousadia, uma falta de tentar alguma coisa diferente, sabe? É muito óbvio. Tem alguns jogadores que claramente estão vivendo de cadeira cativa na seleção, né? O Danilo é um exemplo claríssimo disso, um jogador que não entrega nada na seleção brasileira. No time dele sequer joga na mesma posição. Ele tá lá em todas as convocações e tal. Você acaba dando um recado ruim pro time e tal. Eu acho que o Abner é um jogador que não tá firmado na seleção. A partir do momento que ele não tá firmado, quando ele vai pro banco, ele tem que perder a vaga, né? Ele tá ganhando o espaço dele. Então ele vai ganhar o espaço dele, ganhando o espaço dele no time dele. E quando ele tá bem no time dele pra cacete e tal, esse mês aqui ele já não jogou tanto. Ele, quando foi convocado, já era mais um teste do que uma convocação por aclamação, né? É um bom jogador, mas assim, obviamente que eu não vejo o Lyon jogar sempre, mas ele vinha bem no Lyon e tal, foi convocado, mereceu uma oportunidade, garoto e tal. Aí tem algum problema aí físico e tal, não sei o que, volta banco de reserva. Pô, então nesse momento não, né? Já que o Endrick, com tudo que ele já apresentou aqui no Brasil, ele perdeu a posição dele porque ele ficou lá 2, 3 semanas sem ser utilizado lá no Real Madrid, por que o Abner tá lá? Né? Por que o Danilo é o lateral direito? E aí vem a questão do meio de campo, cara, que eu continuo achando uma loucura. Eu acho que todos eles são muito bons jogadores, todos eles, mas a condição que se aplica ao meio-campo da seleção brasileira é uma condição quase que inteira, quase todos os jogadores da seleção brasileira jogam para não perder o ano inteiro em times absolutamente coadjuvantes ou que lutam para não cair. Então, cara, isso para mim não é uma coisa razoável, é uma coisa que eu pensaria se eu fosse o Dorival. Eu repensaria algumas coisas, por exemplo, eu acho melhor você ter um Rafael Veiga, que é um jogador que briga por título, do que você ter um jogador que está o ano inteiro se matando para não cair, embora não seja culpa do jogador necessariamente, já ter um time inteiro, mas eu não olho para essas 4 convocações de jogadores brasileiros na Premier League, jogando na situação que eles estão jogando, ou seja, com situações ruins, e acho que é normal que a seleção brasileira convoque, reconvoque e não veja evolução, as coisas não vão acontecer, nenhum deles ganha posição. Pode reparar que nenhum dos jogadores que a gente está falando aqui são indiscutíveis, são jogadores que você fala, essa posição é do cara, não tem esse jogador. O único jogador que tem essa condição na seleção brasileira hoje talvez seja o Neymar. Eu acho que do lado esquerdo ninguém discute que o Vinícius Júnior tem que ser firmado até que não dê mais, mas que o Vinícius Júnior tem que ser testado ao máximo. Você tem uma expectativa aqui no Estevam, no gol você tem 3, 4 grandes goleiros, o Brasil pode alternar, não tem problema. O Marquinhos me parece titular, a convocação do Murilo é muito justa, esse tá jogando bola pra caralho, tem 3, 4 times na Europa atrás dele. Mas assim, aquele que você olha e fala assim, escala a seleção brasileira,
com certeza esses jogadores são titulares da seleção brasileira. Meu irmão, tu não vai achar dois. Como é que nós podemos ter uma seleção brasileira que joga aí, que trabalha junto há anos, e a gente não sabe 2, 3 titular com certeza? Você não tem certeza absoluta que o Paquetá é titular a partir do momento que o Neymar entrar. O Casemiro e o Fred saíram. Você sabe se o time titular hoje, indiscutível, é o Andrés Pereira, é o João Gomes? Não sabe, ninguém sabe. O Igor Jesus é titular ou é o Pedro? Né? Na direita, é o Luiz Henrique? É o Rafinha? É o Rodrigo? O Rafinha vai para o lado esquerdo? Vai ser a reserva do Vini? Não sabe, irmão. Então, no meio de um trabalho, quando você passa todo esse tempo, nós estamos no meio de uma eliminatória, já passou a primeira rodada da eliminatória, já estamos virando para o retorno, e a gente não consegue saber sequer 3, 4 titulares da seleção brasileira, cara, o trabalho tá perdido, entendeu? O trabalho tá sem direção, tá sem encontrar um negócio, porque... Ou então ele tá apostando todas as fichas nesses caras, acreditando que daqui 1 ano e meio todos eles vão estar voando em time grande, jogando pra caralho e tal, e que o Neymar vai salvar a pátria lá, porque realmente é uma convocação de uma seleção, de uma fase ruim da seleção brasileira. Nós temos lá no ataque vários jogadores protagonistas de time grande, de modo que é injusto dizer que o Brasil não tem lá na frente grandes jogadores, não é certo. O Rafinha é titular do Barcelona, o Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid, né, o 2 do Botafogo, do Palmeiras, pô, não mete essa, nós temos lá um monte de titular de time grande, mas o meio de campo da seleção e as laterais da seleção brasileira, cara, aquilo ali é meio time, irmão. Não adianta você ter só zaga, só ataque e goleiro, porque tem que passar pelo meio de campo, tem que passar pelas laterais, então, e aí fica, um pouco... É incômodo você olhar ali e falar, pô, mas o Danilo, o Wanderson, vamos testar, tal, saiu do Grêmio e tal, tá jogando lá no Mônaco, tá bem pra caramba e tal, vamos testar esse menino aí, eu boto fé. A lateral esquerda, Arana, né, titular, pô, vamos dar uma chance lá, o Abner entra no segundo tempo quando der e tal, mas o Arana tá, pô, final do Galo e tal, já tá alguns anos no Atlético, né, já jogou em time grande e tal. Esse meio campo da seleção me deixa apavorado, cara, e me deixa apavorado por questões técnicas, não, me deixa apavorado de olhar e falar, caceta, ninguém aqui disputa nada. Todo mundo passa o ano aqui jogando aqui para chegar em 7º, 11º, 12º para não cair, o outro lá, acho que é o Wolverhampton, né, para não cair. E vamos embora. E aí, porra, aí desculpa, mas aí eu fico olhando e falo, porra, será que o Veiga, né, não está no melhor momento dele, mas será que o Veiga joga menos que esses caras? Será que não tem algum, talvez, volante aqui que esteja numa condição de título, uma condição um pouco maior e tal? Realmente, com a chegada desse monte de gringo no futebol brasileiro, você dá uma diminuída nas opções aqui. Mas, se é o que tem, a nossa sorte é que os outros também não têm. Porque realmente, disparado, dá para cravar assim, de olho fechado, que esse é o pior momento do futebol brasileiro e mundial, talvez, provavelmente, em todos os tempos.